E hoje é dia da gente falar sobre fundos imobiliários. Vamos falar de um queridinho da bolsa, o famoso GGRC11, fundo de logística que vem crescendo cada vez mais, fazendo novas emissões, custando na casa aí dos R$10. Muitos investidores gostam, né? Dividendos consistentes, muitos imóveis. Vamos entender sobre o fundo, basicamente, porque nós vamos conversar sobre a sua 10ª emissão de cotas. Será que é interessante a gente entrar agora? Não vale a pena? Vale a pena mais comprar a cota a mercado, participar da subscrição? Vamos entender tudo aqui sobre essas questões, mas primeiro a gente vai começar conhecendo brevemente o GGRC11, tá? Olha só, ele tem todos esses imóveis que você está vendo aqui, não só esses, mas vários desses empreendimentos ali, que são alguns híbridos, alguns são só galpões logísticos, alguns são de forma mista para atender aí a vários tipos de indústrias. E o interessante dele é que ele tem uma diversificação regional muito interessante, ele está presente em todas as regiões do Brasil, ele tem vários inquilinos na sua carteira, onde aluga-se ali os seus galpões, né? Então, grande participação do portfólio, ou seja, quando você compra uma cota do GGRC11, você está comprando um fundo imobiliário que detém vários ativos que são locados para o setor em quase 60% logístico, depois a gente tem 21% industrial e 19,5% híbrido, todos ou a maioria deles atrelados ao IPCA, né? Os contratos de aluguel são atrelados à inflação, né? 89% desses contratos. Está mais focado ali no consumo do comércio varejista, né, para estoques, depois tem alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, química e petroquímica, e tem outros segmentos ali diversificando essa carteira do GGRC11. Então, basicamente, você está comprando um fundo que é para galpões, tá? E ele também possui uma diversificação de inquilinos bastante interessantes. Hoje ele está mais concentrado na Ambev, com 14%, e 14% na Americanas. Apesar de não ter nenhum tipo de inadimplência até o momento, né, nenhum tipo de atrito com devedor nem nada do tipo, ele tem essa diversificação ali entre inquilinos, ali tem Hering, Santa Cruz, Magna, então varia entre tipos de inquilinos e tipos de segmentações. Ao longo da sua vida ele vem pagando dividendos consistentes, de forma ondulatória, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do momento de mercado, mas nos últimos 12 meses ele entregou 12,3% em dividend yield, o que para galpões logísticos, para fundos de tijolos, é um yield bastante interessante, está acima da média do mercado de galpão logístico, tá? Ele custando R$ 9,62, obviamente, porque o yield vai variar de acordo com essa cota, e hoje ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, 0,86. Tem uma liquidez interessante e vem pagando em média ali 10 centavos por cota. Ao longo desse ano ele fixou muito esse resultado de 10 centavos por cota. De vez em quando, praticamente ali de 1 a 2 vezes ao ano, ele faz uns não recorrentes, que é o ajuste semestral, né? Então o fundo ele é obrigado a pagar 95% do seu resultado semestral. Então vai juntando dinheiro e caixa, chega lá em julho, ele vem, faz um extraordinário, chega em dezembro, faz outro extraordinário. Isso aí a maioria dos fundos de tijolos costumam fazer isso. Hoje, ele tem um patrimônio líquido bem relevante, interessante, é um fundo grande, né? 1,7 bilhão de reais em patrimônio líquido, porque ele tem algumas dívidazinhas que são deduzidas ali do valor dos imóveis para gerar o patrimônio líquido, né? Ele tem 256 milhões em CRIs, mais 75 milhões em obrigações, o que é uma alavancagem bem baixa, considerando outros concorrentes do mercado. Então, para 1,8 bi em imóveis, ele tem uma alavancagem ali de aproximadamente 300 e alguma coisa, né? 300 milhões, vamos pôr aqui chutando 350 milhões, acaba que isso é uma baixa alavancagem, então traz essa solidez, e o que muita gente gosta nesse fundo seria basicamente essas questões. Outro ponto, que a alavancagem, se ele não emitir mais dívidas, tende a ir diminuindo ao longo dos anos, né? Então a gente tem um saldo devedor regressivo com fluxo de amortização ali bastante saudável ao longo dos anos, né? Então é um fundo que consegue ter essa saúde financeira bem interessante. Outro ponto aqui que a gente olha, que é um fundo que está hoje
com sua relação de despesa sobre as suas receitas um pouquinho acima da média, né? A média, teoricamente, é 15% de gasto frente ao que ela recebe, hoje está com mais ou menos 20%, porque a gente pega aqui pelo menos um exemplo de maio, ele teve 14 milhões em receitas, mas teve ali 2,7 em despesa. Então, quando eu faço essas divisões, acaba que onera um pouquinho, mas é um fundo que opta por ter essa relação de despesa frente às receitas um pouquinho mais alta, para justamente pagar a amortização da sua alavancagem com uma saúde financeira melhor e adiantando aos poucos, né? Você vê aqui que a despesa financeira ela gira em torno de 1.300.000 a cada mês, né? E ela vai pagando esse endividamento para que ela consiga quitar ali todos os seus débitos. Tá com a saúde financeira legal, não vejo muito problema nisso daqui. E antes da gente falar sobre a sua 10ª emissão de cotas, nós vamos falar sobre as atualizações do GGRC11, o que ele tem feito nos últimos meses aqui, de acordo com o seu último relatório. Ele teve a conclusão da aquisição do centro de distribuição Martin Brauer, né, num valor de 33 milhões de reais, que foi restos da sua 9ª emissão de cotas, então ele vai emitindo cotas para poder aumentar o seu portfólio de ativos, tá? Essa é a ideia. Então o fundo, a meu ver, prefere emitir novas cotas do que pegar CRIs, do que aumentar o seu endividamento. Então são os dois jeitos do fundo crescer. Ou ele emite mais cotas, capta mais dinheiro do mercado para aumentar o seu patrimônio, ou ele aumenta o seu endividamento. Como ele já tem mais de 300 milhões em dívidas e não quer aumentar a sua alavancagem para não ficar com a saúde financeira debilitada, nem precisar diminuir os dividendos que os investidores reclamam, ele opta por fazer emissão de cotas, tá? Então tem esses pontos positivos e pontos negativos dentre emissão de CRIs ou emissão de cotas, na verdade, né? Teve a conclusão da venda do centro de distribuição de Pirituba, né? 1º de julho, num lucro de 4 centavos por cota, que dá uma taxa interna de retorno bruta de 34%, uma taxa bastante agressiva, interessante, um bom lucro aí para o próprio fundo em si. Teve um pequeno distrato da operação com outro fundo, né, o AURB11 ali, onde o GGRC vai receber 7.500.000, tá? Depois ele teve ali a conclusão, finalizando a sua 9ª emissão de cotas. Então, a meu ver, o fundo ele prefere emitir cotas do que ficar pegando dívidas, tá? Hoje, quando a gente olha a somatória desde a sua existência na Bolsa de Valores, ele está com uma pequena queda na sua cotação, né? 9,64, ele cai 7%, já chegou a ser negociado bem acima dos R$14 no momento ali de maior euforia do mercado, né? Mas é um fundo que está numa base ali de patrimônio, valor patrimonial de cota de mais ou menos aqui R$11,18. Então hoje você o compraria com certo desconto, né, pessoal? Então, para os fundos crescerem, eles fazem as emissões de cotas, tá? Essas emissões de cotas dão direito a quem já possui as cotas ao direito de subscrição dessas cotas, que é o quê? Você garantir o número de cotas específicos de acordo com a posição que você tem, para que você não seja diluído. Ou seja, o fundo te dá a opção de, eu vou emitir, sei lá, X número de cotas, e você pode garantir o seu direito de comprar essas cotas depois, para não ser diluído, por um valor pequenininho, 5 centavos, 6 centavos, R$1, por exemplo. Então você garante isso, essa subscrição. Quando houver a subscrição, você vai pagar o valor que é o valor patrimonial combinado no valor da cota. Então, quando você vê na corretora aí o seu fundo, lá GGRC12, por exemplo, com valor baixo, não quer dizer que você está comprando as cotas desse fundo nesse pequeno valor. Quer dizer que você está comprando uma reserva. É como se você pagasse para reservar suas cotas para quando houver a emissão você ir lá e poder comprá-las, tá? Então, essa é a grande diferença que eu vejo os investidores aí acabando criando um pouquinho de confusão, tá? Então, é mais ou menos isso. E falando da 10ª emissão de cotas, será num valor médio ali de quase 300 milhões de reais, num valor por cota de R$ 11,22. E hoje a cota R$ 9,64 é mais barato para o investidor comprar a cota a mercado ali no seu home broker do que garantir a sua subscrição. Ali não é tanta vantagem assim, tá? Essa nova emissão de cotas busca mais outros investidores institucionais, investidores exteriores e tal. Para quem é pequeno investidor, acaba não valendo a pena, que você perde ali alguns reais comprando um fundo mais caro. Mas
Se o fundo emite uma cota abaixo do seu valor patrimonial, os investidores ficam bravos e as cotas caem mais ainda, ninguém quer investir, perde um pouco de valor. Então, por isso que tem essa pequena diferença ali. A meu ver, eu prefiro comprar a própria mercado. Eu nunca nem participei de subscrição, porque é sempre um pouquinho mais caro, tá? O GGRC, ele desde 2017, o valor patrimonial da cota é 11,18, tá? E o valor da emissão é R$ 11,22, porque você paga R$ 11,19 pela cota e 3 centavos ali, tem essa diferencinha de um valor para o outro para fazer os pequenos ajustes, tá? É um fundo que ele tem muitos cotistas, né? Tem 178 mil cotistas no último relatório aqui, tá presente em todos os pregões, é um fundo bem ok, bem interessante, todo mundo gosta dele, então ele vai para essa 10ª emissão de cotas. Para quê? O fundo não foi específico, tá? Ele quer captar esse dinheiro para que ele compre mais ativos e ajude ele a poder melhorar o seu fluxo de caixa, tá? Mas enquanto ele não compra todos os ativos, se ele pega essa emissão, ele vai aplicar isso em renda fixa até que ele vá comprando pequenas posições ali, mas provavelmente ele já deve ter algo em mente com essa subscrição ou essa nova emissão de cotas. Porém, ele ainda não foi muito claro, eu vou ficar de olho aqui pra gente, tá? Então, eu espero que você tenha entendido que o GGRC11 é um fundo que tem vários, quase 30, se não me engano, galpões logísticos, com que ele aluga para vários inquilinos, com contratos atrelados ao IPCA, vai ter uma pequena variação nos dividendos, dependendo do momento financeiro do nosso país e dos contratos de aluguel, tá? E com isso, ele vai gerando essas receitas. Como ele já tem uma alavancagem, ele optou por fazer uma nova emissão de cotas para captar dinheiro do mercado, ao invés de ficar emitindo dívidas, o que, a meu ver, particularmente, é mais interessante. Se você se preocupar, mas eu vou ser diluído, coisa e tal, na minha opinião, isso é um pormenor, isso é injustificável, porque você está investindo no fundo não para ser sócio desse fundo, para tomar participação. Você está investindo nele justamente para receber os seus dividendos mensais e nada mais. É o grande grosso da questão do investimento. Então, se você for diluído ou não, isso aí, para mim, tá? Isso é uma opinião pessoal, é um pormenor, eu não me preocuparia muito com essas questões, tá? Foque no que é importante, em ter bons ativos na sua carteira de investimentos, tá certo? A subscrição, para que o direito de subscrição ou para você comprar essas cotas, hoje tá mais caro do que você comprar ela no mercado. Não é recomendação de investimento, mas para mim não valeria muito a pena participar disso, tá certo? Apesar de ser um fundo muito bom, um fundo bem sólido, é um fundo que eu fiquei pensando para colocar na carteira do canal ou não, quem sabe no futuro ele não entre aí, tá certo? Deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, tem vídeo todos os dias, cada dia um tema diferente para que você se torne um investidor também mais capaz de tomar suas próprias decisões. E a sua decisão é deixar para mim no comentário aqui o que você acha do GGRC11, você tem cotas deles, você investe, participaria da subscrição, o que você acha dessa 10ª emissão, prefere que o fundo emita cotas, tome CRIs de dívida, o que você acha interessante? Se você fosse o gestor, faria o quê? Tá certo? Clica no botão Seja Membro para participar do nosso grupo no Telegram, onde a gente conversa todo dia sobre várias notícias, você não vai ficar aí remoendo as suas dúvidas, tá certo? Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo, até mais.